Saudações, galera arquituriana! Eba! Mais uma noite do Congresso Arquiturianos. Boa noite, Aurora da Nasha. É isso? Aurora da Nasha? E nós estamos aqui com o tradutor, o Luiz Hélio. Boa noite, Luiz Olá, Hélio. boa noite a todos. Você falou que tinha uma abertura. Espero decirlo bien. Hola, boa noite. Estou muito feliz por estar aqui hoje compartilhando com você e com todas as pessoas que vão se juntar. Obrigado. Na sua apresentação, você vai falar da sua origem de conexão, da sua história de conexão e tal, não é? En tu presentación vas a hablar de tu origen, de esas cosas, de tu origen, de cómo Contato. empezaste, el contacto, cómo contactaste. ¿Es eso? Sí, voy a dar algunos ejemplos en los que me pongo yo como ejemplo. Lo cierto es que la primera experiencia que yo recuerdo fue con 6 años y probablemente si otras semillas nos están viendo, aquí van a empezar tal vez a recordar o a entender algunas cosas. A primeira experiência que eu tive foi com 6 anos e provavelmente se outras sementes estelares estão nos vendo nesse momento, vão começar a lembrar das coisas também. Lo cierto es que comienzan de muy pequeñitas, desde pequeñas ya tienen ciertos sentimientos, ciertas inquietudes y ciertas experiencias. O certo é que as sementes estelares já começam desde pequenas a perceber recordações, inquietudes, experiências. Cuando yo tuve esta experiencia a los 6 años, donde me perdí durante un periodo de tiempo en el que para mí había sido muy poco, pero para afuera, para el resto habían sido horas. Quando eu me perdi, quando eu tive essa experiência com 6 anos, eu me perdi por um tempo que para mim foi pouco tempo, mas efetivamente haviam sido horas. Cuando ya todo pasó y yo volví, de hecho estaba en un viaje con la escuela y todo quedó ahí, no se le dio más importancia porque era muy pequeña, era una niña, pero desde entonces yo tenía muy claro cuál fue el hombre que yo vi y no era terrícola. Uhum. Então, quando eu tive 6 anos, era uma viagem, isso aconteceu quando eu estava indo numa viagem de escola, aconteceu o fato, mas daí foi deixado de lado, não foi dado atenção porque eu era muito pequena, mas depois percebi que não era um terráqueo. Al ser tan pequeña me centré en otras cosas, también pues se le quitó importancia porque yo siempre tenía muchos sueños. Y no le di más importancia hasta la adolescencia. Então, quando aconteceu, eu não dei importância, era pequena, tinha eh, outras, enfim, outra atenção para outras coisas, outros interesses, então não liguei mais para isso. Depois, na adolescência, é que retomei isso. Y es un patrón que he podido observar en muchas semillas estelares que en la adolescencia viene como otro empuje que te lleva a esa búsqueda. Uhum. E daí é o que eu pude observar que é um padrão que se repete, que geralmente é na adolescência que aparece esse interesse, aparece esse despertar, né, que vem com uma força assim, vem em busca de novas experiências. En mi caso, perdón, en mi caso, pues comencé a conectar cada vez más con ese ser y pude descubrir entonces que era un ser andromedano que me asistía, era lo que yo de pequeña llamaba mi ángel de la guarda y pude dar respuesta a muchas inquietudes que había tenido hasta entonces.
Uhum. No meu caso, eu percebi que era um andromedano e acabou, trazendo muitas respostas para muitas inquietudes que eu tinha, né, e eu chamava ele de eu percebi que ele sempre cuidava de mim, né, e eu chamava ele de anjo da guarda. Yo tengo recuerdos de muy pequeña de hablar con él y ahora, hoy día, entiendo qué es lo que estaba ocurriendo, que luego lo vamos a ver. Uhum. E desde pequena eu conversava com ele, enfim, mas depois que eu entendi que era e agora, que era esse ser, e agora eu vou falar mais sobre ele. Entonces, bueno, en este punto yo tenía 15 años, empecé pues a experimentar mucho, a conectar, a meditar, a estudiarme a mí misma, a tratar de dar respuestas y cada vez ir averiguando un poco más hasta que este ser, que se llama Olmec, me da el término de semilla estelar. Uhum. Então, a partir dos 15 anos, quando eu comecei de experimentar, de fazer meditações, de eu estava em busca de respostas, enfim, e até que eu conectei esse ser e ele, falou que era andromedano e o nome dele é Olmet. Esse é só. Entonces, le pregunté cada vez más a Olmec para que me explicase y me explicase, encontrándome con otras semillas de otros orígenes, me di cuenta que podía conectar con seres pues de otros orígenes, de otras razas, y entonces quise preguntar a cuantos más mejor para tener todos esos puntos de vista. Uhum. Ainda continuando daquela hora que ela falou, e daí esse Sir Olmec que falou que ela era uma semente estelar. E daí desse ponto em diante ela começou de procurar mais pessoas, se comunicar com outras pessoas que tivessem a mesma característica para ter mais pontos de vista, para, enfim, para conhecer mais pessoas com essa característica. Entonces aquí es cuando gano cada vez más experiencia en contactar con distintas razas, me doy cuenta de algunos patrones, de energías y toda esa información que consigo, que me comparten, que a mí en su momento me sirvió, pues trato de compartirla también con los demás. Aquí empieza susurro astral. Então, assim, quando eu comecei de contatar diferentes seres e diferentes seres de outros mundos, eu comecei eu percebi que padrões energéticos, eu comecei de notar padrões energéticos que eu acabei notando, aprendendo e que eu quero compartilhar com vocês. Bueno, pues vamos a empezar ya con qué es una semilla estelar. Começando então, já o que é uma semente estelar? Bueno, seguramente las personas que nos están viendo o las semillas estelares que habrán buscado información, probablemente hayan ya escuchado que tenemos genes cristalinos almacenados en el chakra coronario, previamente programados, que venimos a ayudar. Uhum. Então, as pessoas que já têm pesquisado a respeito das sementes estelares devem ter percebido, já devem ter ouvido que nós temos genes cristalinos armazenados no chakra coronário, que estamos aqui para ajudar. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero hablaros del pacto que se realizó para hoy ser una semilla estelar, porque es un pacto álmico. Es, de hecho, un pacto de voluntariado estelar. Vamos a verlo. Eu quero falar eu quero ir além da definição da semente estelar. Eu quero falar de um pacto que existe, que nos traz como sementes estelares, de um pacto álmico, átmico, que nos faz estarmos aqui. Bueno, en algún momento, estas almas en algún lugar del cosmos deciden pactar, por eso es un pacto del alma,
Y ese lugar desde el cual pactan es lo que se conoce como origen de la semilla estelar. Em algum lugar do cosmos, do universo, essas almas decidem fazer um pacto, pactar, por isso que é, né, um pacto, e daí é por isso que você conhece como semente estelar. Então elas. Esto no significa que no hayan podido transitar por otros mundos, porque una de las cosas que pasa cuando sabes que eres semilla estelar y quieres averiguar y quieres indagar, es que te puedes confundir porque sientes afinidad con distintos orígenes. Y es que probablemente tu alma haya transitado distintos orígenes. Nessa definição de semente estelar, não impede, isso não significa, não impede que essa alma tenha passado por diferentes planetas, enfim, diferentes lugares do universo. E daí, quando a gente está em busca disso, né, de saber de qual lugar, a origem e tal, acaba percebendo, acaba tendo alguma confusão, porque pode ter passado por diversas origens. El alma viaja mucho. Entonces, esto es posible, pero se dice origen de semilla estelar, ¿dónde estabas en el momento en que decides pactar este tipo de pacto álmico? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de origem da semente estelar, a alma viaja em diversos mundos, mas daí se refere à origem, onde estavas no momento que você decidiu fazer o pacto para vir para cá, né, para a Terra. Tampoco implica que sea la primera vez que se encarna en la Tierra. De hecho, a día de hoy que las semillas vienen en masa, pasan muchas vidas en Gaia y probablemente muchas semillas que nos estén viendo tengan recuerdos de vidas en la Atlántida, en Lemuria, en el Antiguo Egipto, etc. Pero es en este momento donde se pactó activarse como semilla. Muitas dessas almas já estão né, há bastante tempo em Gaia, então elas podem ter lembranças de ter estado em Atlântida, na Lemúria, no Antigo Egito, porque daí foi o momento onde elas resolveram pactar mesmo, tornar-se uma semente estelar. Entonces, recordemos que esto es posible porque el tiempo realmente no es lineal, sin embargo, es ahora cuando decidimos actuar como semillas para poder ayudar en esa ascensión, en ese camino a esa evolución. Vamos que fique bem claro que assim, o tempo não é linear, então isso é possível, né? Porque não existe tempo, é diferente. Então, assim, é bem possível que tenha sido mesmo pessoa da Terra. Perdão, me gostaria que repetieras, por favor. Sí, por supuesto. Uhum. Como el tiempo no es lineal, es muy posible haber hecho un pacto para el momento en el que hay ese cambio, en el que hay esa evolución, como es ahora, vivimos momentos de cambio. Sin embargo, puede decidir, puede pactar irse a vidas anteriores para tomar experiencia y ser en este momento cuando se activan como semillas estelares. Graças. Então, como o tempo não é linear, pode-se pactar também, por exemplo, voltar a vidas anteriores, a épocas anteriores, né? Para ter a experiência, para conseguir voltar e fazer e tornar-se uma semente estelar e ajudar a humanidade agora. Entonces, sí es verdad que pueden haber semillas hibridadas o no, no todas lo necesitan. No me quiero extender aquí, pero eso no significa que unas sean mejores o más especiales o más evolucionadas, para nada. Venimos a servir y a experimentar y todas las almas, todos los seres son igual de importantes en el proceso. Uhum. Não quer dizer que haja uma semente mais evoluída que a outra, melhor que a outra, mais importante,
né? Todas vêm ajudar, então, assim, não é o que vai importar agora, o que importa é que todas as sementes estão aqui para ajudar no processo, sem hierarquia, sem né, grau de importância entre uma e a outra. Entonces, bueno, ¿por qué vienen? ¿Cuáles son los objetivos? Por que elas vêm? Quais são os objetivos? Sí es cierto que compartimos una misión general, no importa de dónde vengamos, compartimos esa misión de ayudar en esa ascensión global y de traer también diversidad genética o de pensamiento incluso. Uhum. De onde, então a gente vem para, não importa de onde vem com a missão. A missão principal é de fazer, de evoluir o planeta, trazer uma diversidade genética, uma diversidade de pensamento. Entonces, a pesar de tener esta misión en común, según Orígenes, también se pueden, tienen como sus propias ideas, sus propias formas de actuar. Pero además, recordemos que no dejamos de ser almas y tenemos nuestros propios pactos y propósitos personales también. Pactos álmicos tenemos muchos. É uma diversidade, todos vêm ajudar, apesar de ser de ter o objetivo comum de fazer a evolução, mas cada um vem, cada semente estelar vem com o seu próprio pacto, com a sua própria ideia, sua própria percepção, e daí dessa maneira, assim, então, tendo um objetivo em comum que é a evolução, em comum, que é a evolução da Terra, mas todos podem ter diferentes pensamentos, diferentes formas, diferentes maneiras de ver as coisas. Entonces, sí es cierto que de alguna forma vienen a asistir, pero activan por resonancia. Con su ejemplo, inspiran, aunque no sean conscientes de ello. Uhum. Se é certo que eles vêm, que eles vêm ajudar, e eles ativam por ressonância, mesmo que não saibam, mesmo que não percebam, né, o exemplo. ¿Y esto cómo se consigue? E como se Se consegue isso? consigue. Ah, A pergunta é como se consegue isso? sí. No, pero lo voy a explicar. Uhum. Sim, sim. Aham. ¿Cómo se consigue? Pues rechazando toda idea, patrón, estructuras obsoletas que limitan, que ya no sirven en la sociedad. Uhum. Você consegue rechaçando, né, toda ideia, todo padrão, toda ideia limitante, obsoleta, que não serve mais para a sociedade. Entonces, de alguna forma, sí, venimos un poquito a meter el dedo en la llaga y estirar para recordar que así ya no. Uhum. Então, de alguma maneira, nós viemos para meter o dedo na ferida mesmo, cutucar, né, e tirar o que não ou, enfim, o que não serve e mostrar que não, isso não serve mais, que não é por aí, que não é assim que se faz. Bueno, aquí podríamos hablar un poco de los rasgos, características, señales de las semillas estelares, pero yo sé que mañana mi compañero va a estar compartiendo sobre esto. Uhum. Nós poderíamos agora falar sobre os traços, características, sinais das sementes estelares, mas eu sei que amanhã o companheiro vai falar sobre isso. Bueno, os puedo, si apetece, recordar que hablo mucho de esto también de diferentes tipos de orígenes en el canal, pero dejaré este tema para mi compañero y entonces vamos a ver, porque no dejo todo el rato de decir pacto, vamos a ver de qué trata ese pacto. Eu costumo falar bastante no meu canal sobre as diferentes características, diferentes raças, enfim, diferentes tipos de sementes estelares, mas já que vai haver uma palestra amanhã a respeito disso, então, porque eu falo muito em pacto, então nós vamos falar sobre os pactos. Bueno, ¿qué es este pacto de voluntariado estelar? Porque sí, es un voluntariado
realmente y vais a ver por qué. Uhum. Então, o que é esse pacto de voluntariado estelar? Porque é realmente um voluntariado e a gente vai saber por quê, como que acontece. Hay diferentes tipos también de voluntariado estelar. Hoy vamos a hablar, nos vamos a centrar en el pacto de semilla estelar. Os voy a contar qué ocurre antes de ese pacto. Há várias maneiras de fazer de voluntariado, vários tipos de voluntariado, mas nós vamos centrar mesmo no voluntariado da semente estelar. Vou contar o que é esse pacto da semente estelar. Bueno, lo que ocurre antes de pactar, imagina que eres un ser arturiano, arturiano o andromedano o pleiadiano, no importa, pero vamos a decir arturiano. Uhum. O que acontece antes de fazer esse pacto, de pactar, né? Imagina que você é um ser arcturiano, pleiadiano, siriano, enfim, isso não importa, mas vamos supor então que seja arcturiano. Bien, entonces este ser arturiano, que estás en Arcturus, pero estás observando otros mundos y además observas lo que te llama la atención son precisamente esos mundos que están de alguna manera a puertas de su siguiente paso evolutivo. Então vamos supor que você é um ser arcturiano, está em Arcturus e está observando outros mundos e o que te chama atenção é justamente esses outros mundos que estão às vésperas, estão no limiar para dar o seguinte passo evolutivo. Eso no significa que tenga que ser todos los casos, como aquí en Gaia, en la Tierra, este es nuestro caso, pero se trata eso de mundos que están a punto de dar el siguiente paso. Y pensamos que esto es algo así. Y no, no lo vemos, no nos damos cuenta, pero estamos en pleno paso evolutivo, estamos en el cambio, somos el cambio. Uhum. Então, assim, também a questão é o caso da Terra aqui, de Gaia, né, mas outros também. A gente imagina que essa evolução, esse passo evolutivo é um estalar de dedos, né, uma coisa de uma coisa para outra, mágica, mas não é um processo, é um passo. Nós estamos num pleno passo evolutivo, né, mas é um processo, ele demora, ele não é uma coisa assim, no estalar de dedos. Bueno, entonces observas ese mundo, deseas ayudar en ese paso, en ese tránsito, tu alma desea ayudar, desea asistir y desea experimentar, poder experimentar esse momento. Uhum. Então você lá, enquanto arcturiano, lá em Arcturus, você vê isso e você deseja ver né, esse mundo em evolução, dando esse passo, e daí você deseja assistir, deseja ajudar, deseja, e sobretudo experimentar, ter essa experiência dessa transição, né, dessa mudança. Sí es cierto que nos vamos elevando y vamos encarnando cada vez en dimensiones más elevadas. Pero en ocasiones el alma toma decisiones de este tipo, vuelve atrás o desciende un poco. Esa también es una forma de evolucionar, porque permite al alma seguir experimentando y expandiéndose. Geralmente, assim, nós temos a concepção e a alma, ela vai evoluindo sempre de baixo para cima, enfim, né, evoluindo cada vez mais alto, mas nesses casos também existem. Então, é uma maneira de evolução de uma alma bastante evoluída, né, descer para um nível evolutivo menor, né, abaixo, e ter essa experiência, e ter essa... É uma maneira de evolução também, porque ela experimenta todo o processo, ela experimenta como é essa evolução. Una vez toman esta decisión, lo comunican a los suyos. Importante este dato, quedaos con este dato, porque los suyos se convertirán más adelante en su familia estelar. Então, essa alma toma essa decisão de descer a uma evolução menor, enfim, a ter esse processo, e ela comunica aos seus, enfim, né, comunica aos seus semelhantes, a quem está lá, no mesmo nível, e ela desce para encarnar nessa, enfim, nesse plano menos evoluído.
Mas é importante a gente ter ideia que ela deixou bem claro, que ela deixou bem avisado lá que a decisão dela, porque essas pessoas lá, os semelhantes, é que se tornam a alma estelar dessa alma, né, dessa pessoa. Se le asigna un consejo de almas que va a hacer sobre todo dos cosas. Le va a advertir y le va a animar. Uhum. Então é feito um conselho é colocado um conselho de almas que vai atender essa pessoa, essa lá em cima, e vai fazer duas coisas, vai advertir, né, vai avisar enfim, do que ela vai fazer, e vai animar, né, e vai incentivar. ¿Qué advierten? Primero, el entramado que está a punto de realizar, porque recordemos que pasará también antes otras vidas en la tierra. Uhum. Então o que elas vão advertir? Essa pessoa que descer, que ela vai passar várias vidas aqui na Terra? ¿Preguntas a mí? Não, não. Perdão. Perdón. Bien, le recuerdan también que va a volver a una densidad, a una dimensión mucho más densa, y esto significa lo que conocemos pasar por el velo. Ahora voy a explicar bien esto. Uhum. Então eles advertem que essa pessoa, que essa alma, esse ser, vai descer para uma dimensão mais densa, né? Então vai mudar a densidade. Isso implica em em atravessar um véu, né? Daí eu já vou explicar o que é passar por esse véu. No sé si en todos los países se dice igual, en español lo decimos así, pasar por el velo, que es cuando reencarnas y no recuerdas las vidas anteriores. Pero, ¿por qué? Uhum. Não sei se em todos os países se fala assim, mas na Espanha eles falam dessa maneira, véu, né? Passar o véu. Então, quando reencarna, esquece das vidas anteriores e acaba perdendo essa lembrança, né? E por que isso? Porque así lo pactamos. Voy a hablar, antes de continuar, de un concepto. No es correcto, pero vamos a colocar las almas vamos a separarlas en dos grupos. Almas grupales y almas no grupales. Uhum. Não sei se é correto, mas assim, enfim, para ficar mais didático antes de falar, então vamos separar as almas em duas categorias, dois grupos, as almas grupais e as almas não grupais. Las almas no grupales somos nosotros, porque cuando reencarnamos, nuestro yo superior, lo que conocemos como nuestro yo superior, se queda en dimensiones más elevadas para sostenernos y nuestro yo interior, que conocemos como alma, baja con nosotros. Uhum. As almas não grupais somos nós, porque quando nós encarnamos, o nosso eu superior, ele fica lá em cima, fica no outro, naquela dimensão. E o nosso eu interior, que nós conhecemos, fica junto com nós aqui. Esto hace que olvidemos, que nos cueste conectar, porque nuestro yo superior no está integrado dentro de nosotros. Y esto ocurre en tercera dimensión y en cuarta también. Isso faz com que nós esqueçamos, nós não percamos o contato com o eu superior, porque ele fica desconectado de nós, fica lá na outra dimensão, na quinta dimensão, e nós ficamos aqui separados, né? Isso ocorre com encarnados da terceira e na quarta dimensão. Esto es necesario para poder filtrar y poder experimentar la dualidad, porque así lo decidimos. Pero a partir de quinta, esto cambia. Isso é necessário para a gente poder filtrar e poder experienciar, né? Experienciar mesmo, ter experiência, experimentar a dualidade, né? Porque isso a gente experimenta a dualidade, experimenta essa vida assim, né? E daí depois lá, a partir da quinta dimensão, isso muda, não existe isso. A partir de la quinta dimensión, la quinta, la sexta, la séptima, etcétera, mientras se sigue siendo un ser individual, cuando reencarnan,
su yo superior y su yo interior están integrados dentro del ser. Por eso ellos sí recuerdan. A partir da quinta, sexta, sétima, enfim, das dimensões acima, quando se reencarna, então o eu superior está integrado ao eu interior. Então, daí, sim, continua se sendo individual, né? Individual, mas recorda, lembra de todas as vidas, encarnações. Entonces, si su yo superior está integrado en ellos, es lo que se conoce, lo que hemos dicho antes, como almas grupales. Se o seu eu superior está integrado dentro deles, né? Então é o que a gente conhece por almas grupais. Bien, ¿por qué os he explicado todo esto? Y como curiosidad, por eso los seres de tercera y cuarta dimensión tenemos un guía de vida o guía álmico, depende cómo se le quiera llamar. Por que que eu expliquei isso? É porque nós seres daqui da terceira dimensão temos um guia, né? Um guia álmico, um guia pessoal, né? Como se queira dizer. Bien, volvemos. El Consejo de Almas advierten también de todo esto. Ya no vas a tener tu yo superior, que es tu presencia más elevada, integrada dentro de ti. Te va a costar conectar. Vas a olvidarnos. Vas a olvidar muchas cosas. Então, voltando àquela parte lá do conselho lá de almas, que é antes do ser encarnar, então o conselho de alma adverte, né, dá advertência, e a pessoa deixa o eu superior lá em cima, e deve custar a conectar com esse ser superior, né, não vai conseguir lembrar das vidas passadas, não vai conseguir lembrar de nada. Bueno, esto es un poquito mentira, porque luego vamos a ver que sí, pero hay mucha dificultad también para conectar con lo que conocemos como familia estelar. Pero también nos aplauden. Nós percebemos que, de alguma maneira, é mentira no sentido que há alguma possibilidade, há sim alguma facilidade, mas tem alguma dificuldade também para conectar-nos com nossa alma estelar também, né? Com nossa família estelar, desculpem. Porque, assim, tem essas dificuldades, mas eles aplaudem, eles, né, incentivam, porque é uma tarefa bem, assim, uma tarefa, enfim, árdua, mas recompensadora. Eu acho que, creio que les dije que aplauden porque, bueno, sigue, por favor. Aplauden porque admiran la decisión y admiran la valentía, porque hay que ser muy valiente para pasar por todo eso. Sim, sim, eles aplaudem justamente pela valentia, pela, né, pela coragem, enfim, dessa alma descer, porque é dificultoso, enfim, mas é nobre, é importante. Es muy noble el motivo, el por qué lo hacen. Y les recuerdan que su familia estelar siempre, siempre, siempre va a estar muy pendiente y le va a sostener. Uhum. E eles admiram muito essa decisão nobre e sempre e lembram que sempre, sempre, sempre a família estelar vai estar junto, vai estar sustentando, apoiando. Bien, aquí ya se termina esta reunión, vamos a decirlo así, y este ser que hemos dicho arturiano continúa con su vida hasta que desencarna. En este momento es cuando viene el momento de pactar qué va a hacer, qué quiere para su próxima vida. Uhum. Então, daí termina a reunião, enfim, nesse assunto, e esse ser continua lá, continua em Arturus, mas daí quando ele desencarna, daí que ele vai impactar o que ele quer mesmo para essa próxima experiência, próxima vida dele. Aquí es cuando regresa ese consejo de almas para su decisión, para que pueda hacer su pacto de voluntariado, su pacto de semilla estelar. ¿Y dónde se hace ese pacto? En una guardería de estrellas. Perdão, guarderia, em outras palavras, seria?
Vale, la guardería es donde antes de ir a la escuela, los bebés Ah, o los sim. niños Uhum. pequeños es lo previo a la Ah, escuela. sim, graças, graças. Uhum. A ti. Graças. Então, assim, esse ser segue com a vida, enfim, e depois que ele desencarna, ele novamente se reúne com esse conselho e pactua, faz o pacto de ser. E onde que é feito isso? É feito numa espécie de creche, né? Numa creche estelar. ¿Qué es una guardería de estrellas? Según la NASA, según la astrofísica, realmente son regiones en el universo que se ven como enormes nebulosas muy grandes. Uhum. O que que é essa creche estelar? Segundo a NASA, mesmo a NASA e os cientistas, são onde se vê as nebulosas estelares imensas, enfim, nessas regiões. Estas regiones, estas nebulosas tan grandes que tienen estos, eh, yo no soy astrofísica, disculparme, porque mis términos no son tan concretos, pero tienen estos filamentos de gas. Uhum. O que que são nebulosas, né? São imensas nebulosas, são regiões, lugares onde são imensas e são filamentos de gás, enfim, onde há muito filamento de gás. Elas são formadas por filamentos de gás. Estos filamentos de gas, por su propia, en muchas zonas, por su propia gravedad, se van compactando. Esto se conoce como protoestrella. Uhum. Então esses filamentos de gás, pela gravidade né, pela questão da gravidade do lugar, vão se compactando, enfim, e são conhecidas como protoestrelas. Essas proto no sentido de pré-estrelas. Sí. La protoestrella es lo que después, cuando se sigue formando, y es lo que luego nace la estrella. Protoestrella es previo, sí. Uhum. Sim, sim, é o que a Aurora está explicando aqui. É uma prévia, é uma pré-estrela, né? Uma protoestrela. Então ela vai se formando, esses filamentos vão se condensando, enfim, vão se juntando e eles formam a estrela mais tarde. Esta estrella, más tarde, seguirá su propio curso y tendrá su propio sistema. Entonces, las guarderías de estrellas es donde se crean, donde nacen las estrellas. Uhum. Então essas estrelas depois vão tomando o seu curso, vão formando seus próprios sistemas, enfim, né? São estrelas novas, e daí essa creche de estrelas é onde vão nascendo as estrelas, enfim. Supongo que ahora ya os podréis imaginar por qué se pacta en una guardería de estrella. Es un lugar que realmente inspira muchísimo desde el momento primigenio de la creación. Inspira, da fuerza, da arrojo al alma que Uhum. está pactando. Então, por isso que você faz o pacto ali nessas nebulosas, nessas pré-estrelas, nessa creche de estrelas, porque é aí que se inspira, se dá toda, né, toda inspiração, todo vislumbre, né, de como é um lugar assim muito, muito importante, muito bonito mesmo para dar esse impulso, né, esse impulso Ujú. para a alma que Yo está pactando. os puedo contar que cuando yo comencé a entender lo que os estoy contando, fue porque tuve mi propia experiencia y cuando a mí me explican que esto es un pacto, yo pido que me lleven a donde pacté. Y ahí veo lo que después investigando descubrí que era la Rosa de Andrómeda, se llama así, esta guardería de estrellas, esta mega nebulosa. Uhum. Eu estou contando dessa maneira, assim, porque eu mesmo tive essa experiência, quando eu descobri, eu queria voltar até o lugar onde eu pactei, onde eu fiz o pacto, e fui levada, e onde é a Rosa de Andrômeda. Ele tem esse nome, a Rosa de Andrômeda. Entonces sí es posible recordar en qué
nebulosa, en qué guardería de estrellas tú, como semilla, pactaste. Yo os puedo dar ahora algunos ejemplos. Sim, é possível mesmo nós lembrarmos na qual nebulosa, na qual creche de estrelas, enfim, que a semente estelar pactou, né? E eu vou dar alguns exemplos agora. Ya he nombrado la rosa de Andrómeda. También tenemos nebulosa Mérope en Pléyades, nebulosa Trífida, Sagitario, los pilares de la creación en la nebulosa del Águila. Este voy a dejar que lo traduzcas quizá. Uhum. Creio que uma por vez, se não vou a recordar-me de todas. Ah, Ah, vale, pensaba que las primeras se entendían. Vale, sim, sim. Perdão. Então, assim, agora a Aurora está citando as nebulosas onde há esses processos de pacto, de reencarnação. Então, já foi citada a Rosa de Andrômeda, nebulosa Mérope en Pléyades, Merope em Pleiades. Uhum, Trífida en Sagitario, uhum. nebulosa del anillo Nebulosa do Anel, en Lira, em Lira. Uhum. los pilares de la creación, Os Pilares da Criação, que están en la nebulosa del Águila. e estão na nebulosa da Águia. Región de formación estelar, Região de formação estelar. Uhum. Lupus 3 en Escorpio. Lupus 3 na constelação do Escorpião. Pero hay muchas más. No tienen por qué ser estas, hay muchísimas más. Solo son ejemplos. Esses são alguns exemplos, existem muitas mais, né? Bien, pues ahora que ya hemos visto ese pacto, es decir, ¿qué es una semilla estelar? Esto, es ese pacto sobre todo. Vamos a hablar ahora de la familia estelar, que lo hemos nombrado. ¿Qué es? ¿Qué son? Uhum. Então, já falamos sobre o pacto, já falamos sobre a semente estelar, né, ela se torna a semente estelar a partir do pacto. Vamos falar agora da família estelar. Quem são, né? Como que é a família estelar? Lo hemos visto antes. Nosotros fuimos, en el momento que pactamos, como ellos. Por eso ellos son ahora nuestra familia estelar. Uhum. Então, nós fomos como eles, nós éramos semelhantes a eles quando decidimos pelo pacto, quando pactamos. Então, agora nós estamos aqui e eles continuam sendo a nossa família estelar. Por ejemplo, yo soy semilla de Andrómeda, mi familia estelar son los andromedanos. Pero esto es un poquito un error. Vamos a ver por qué. Por exemplo, eu sou andromedana, então eu sou uma semente estelar de Andrômeda, então minha família estelar é de Andrômeda. Mas tem algum errinho aí, é um pouquinho de erro, a gente já vai ver por quê. Andrómeda es una galaxia con muchos sistemas estelares. Cada sistema estelar tiene muchos mundos y eso implica muchas razas y etnias. Uhum. Andrômeda é um sistema estelar com muitos mundos, muitos sistemas planetários, enfim. Então, isso implica aí muitas raças, muitas etnias. Então, é muito geral, assim. Yo pude descubrir que en mi caso es del sistema Cenatae en Andrómeda. Pero bueno, lo hacemos para poder resumir, para poder concretar un poquito y porque sí que hay ese patrón energético. Uhum. Eu, por exemplo, descobri que eu venho, o meu sistema Antai, lá de Andrômeda, enfim, mas é bastante complexo, porque é uma multiplicidade. Então, a gente resume isso só para reconhecer o padrão genético, o padrão energético. Esto significa que hay infinidad de posibilidades de orígenes como semilla estelar. Andrómeda, Arcturus, Sirio, Pléyades, Lira, Vega, etcétera, etcétera. Y he nombrado solo razas humanas, pero también de otro tipo, por supuesto. Hay mucha diversidad. Uhum.
Então, assim, isso significa que, né, pode ser desses mundos que ela nomeou agora, por exemplo, Sirius, Andrômeda, Pleiades, enfim, e outras, mas e há raças também que não, que podem, isso que foi falado são de raças humanas, mas há outras raças que também não são humanas. Pero, ¿cuál es la principal misión de la familia estelar con nosotros, sus semillas? Qual é a função principal da família estelar com nós que somos as sementes? Nos activan. Y es gracias a ello que podemos romper con esos patrones que ya no nos sirven, que nos limitan. Uhum. Então, a família estelar, a principal função, elas nos ativam, né? E daí, isso é graças a isso que nós podemos romper com os padrões que não nos servem mais, né? Com os padrões já ultrapassados. Bueno, gracias a ello es posible estas activaciones, estos procesos, porque nos asisten, pero ¿cómo se dan? Normalmente se dan a través de sueños, por ejemplo. Uhum. Então, assim, graças à assistência deles, ajuda deles, esse contato, enfim, nos ativam, a gente rompe esses padrões, mas assim, e como se dá isso? Se dá principalmente através de sonhos, A través de sueños, meditaciones, proyecciones astrales, meditação, projeções astrais, canalizaciones, canalizações. pero sí, también pueden haber reuniones multicorpóreas o reuniones físicas, sobre todo si hay algún tipo de hibridación o no importa, dependerá del pacto que tu alma haya hecho. Uhum. Então, além disso, também pode haver reuniões corporais, né? Só que daí depende mais do pacto que foi feito, de como foi feito, ou da raça. Pero siempre nos dejan pistas en esos sueños, en el astral, pistas como sincronías numéricas, por ejemplo. Uhum. Eles sempre nos deixam pistas, né? Pistas no astral, por exemplo, sincronias numéricas. En mi caso, como me pongo como ejemplo, desde que soy pequeña, siempre he tenido muchas sincronías con la música, con las canciones. Es como que cuando necesito o pregunto por algo o me quieren decir algo, de repente llega esa canción con ese mensaje súper claro, en la Uhum. frase que tenía que escuchar. No meu caso, desde pequeno eu tive uma sincronia muito forte com músicas, né? Quando eu tenho uma dúvida, quando eu penso em alguma coisa, enfim, sempre vem sempre gostei de música e sempre vem uma frase ali que eu precisava ouvir, que eu precisava escutar. Pero esto es muy personal y puede ser a través de canciones, a través de números, a través de colores, sonidos, algo que veas. Pero si se repite, por ahí. Uhum. Mas é muito pessoal, pode ser através de músicas, de cores, de sons, de coisas que veja, assim, que você veja, mas é muito pessoal, para cada um é diferente. También nos ayudan mucho a despertar memorias, sobre todo aquellas memorias que compartimos con ellos, porque al fin y al cabo es lo que decidimos traer aquí para aportar. Uhum. Então essas folhas estelares também ajudam a nós a despertar memórias, né? De repente acaba aparecendo, porque é o que vivemos com elas lá, então às vezes há lembranças, enfim. Y hablo un poquito del lenguaje de luz, que puede ser escrito, cantado, gesticulado, bailado, hablado, no importa. E eu falo um pouquinho também da linguagem de luz, que pode ser gesticulado, falado, cantado, não importa. Se conoce como lenguaje del alma, porque no importa lo que tú veas o escuches, no lo entiendas en ese momento, el alma sabe lo que es y lo está integrando en ese momento. Se conhece como a linguagem da alma, porque por mais que você veja, enfim, ouça, você não entende no momento,
mas a tua alma está assimilando e está entendendo, ela está integrando, ela sabe o que é a mensagem, ela está decifrando. Son códigos lumínicos, no importa quién lo haya escrito, en qué idioma o en qué codificación, no importa si es un código andromedano o arturiano, no importa, importa su vibración. São códigos numéricos que foram escritos, não importa por quem foram escritos, enfim, por arcturianos ou andromedanos, importa mesmo é a vibração do código. Aquele código causa, enfim, uma vibração. Exacto. Por eso podemos toparnos con semillas estelares que canalizan códigos lumínicos, escritura de luz, por ejemplo, diferentes, vemos diferencias, pero al final de lo que se trata no es cómo se pronuncie, no es tanto cómo se dibuje o escriba, es la vibración que produce en tu ser. Ahí está la clave. Uhum. Então, Por assim, eso, enfim, al verlo puede activar. é, a gente acaba tendo contato com vários códigos que são diferentes entre si, enfim, porque foram escritos por povos diferentes, mas assim, e não importa o que está desenhado ou como está desenhado, mas o que importa é a vibração. Então, o que tem em comum, a chave mesmo, é essa vibração que ativa a alma da gente. De maneiras diferentes, mas a vibração é a mesma. Ujú. Todo esto nos asisten, la familia estelar, por eso se llama familia, porque nos sostiene, o es el nombre que se nos suele dar, ¿no? Familia estelar, porque es una familia que asiste, que sostiene. Uhum. Então, por isso que eles se chamam família estelar, porque eles estão ali, eles nos assistem, dão assistência, eles ajudam, né? Eles nos sustentam, né? Então, eles estão aí para isso. Por isso que é chamado família, família estelar. Pero, hay un pero, es Mas, bidireccional. sempre tem um mas, perdão, unidimensional, Bidireccional, bidirecional, né? É uma via de mão dupla. exacto, va en las dos direcciones. Nosotros, ¿cómo explicarlo? Ellos nos sostienen, ellos nos ayudan a poder aportar todo eso como semilla, pero todo nuestro aprendizaje, porque nos observan mucho, también les sirve a ellos, porque al final acabaremos uniéndonos como hermanos. Ahora lo explico. Uhum. Então, assim, é uma via de mão dupla, porque eles ajudam, eles nos sustentam, a gente tem essas experiências aqui, mas para eles também, eles se beneficiam de alguma maneira, porque eles acabam compartilhando, enfim, vendo essa nossa experiência e evolução aqui. Ellos aprenden mucho también de nosotros. E- He dicho que iba a explicar. Se habla mucho, se conoce, yo no me gusta tanto ponerle nombres, pero bueno, sí es cierto que hay federaciones, hay alianzas, por así decir, de diferentes razas que Uhum. cooperan. Então, assim, eles aprendem muito com a nossa experiência aqui. E daí, eu não gosto muito de dar nomes, de ficar nomeando, enfim, classificando, mas se existem mesmo federações, alianças, enfim, En el momento en que nosotros podamos complementar la dualidad, demos ese paso evolutivo, aún nos queda mucho, pero ya a partir de una dimensión en la que comencemos ya como grupo, porque todos, quiero dejar muy claro esto, en la Tierra todos somos la misma raza, somos terrícolas, no hay más. uhum. Então, na Terra, todos nós somos o mesmo grupo, somos terráqueos, e daí, na medida que nós vamos evoluindo, né, que falta bastante, mas quando a gente deixa essa questão da dualidade, daí, então, En el momento se en que ya complementemos eso, comencemos a interactuar más
con otras civilizaciones, fuera, en otros mundos, tenemos una plaza en esas federaciones. Uhum. Então, no momento que nós superamos né, que vamos evoluindo, interagindo mais com esses grupos, né, a gente acaba tendo um lugar, né, entre eles. De manera que ya decidiremos, pero al final seremos hermanos, al final cooperaremos. De manera que a ellos, a esas familias estelares, también les interesa mucho aprender de nosotros, porque al final nos va a tocar cooperar. Llegados a este punto, creo que ya se puede entender muy bien a qué venimos las semillas estelares. Uhum. Então a gente vai evoluindo, e daí quando chegar no momento que a gente tem todo o contato com eles, enfim, a gente acaba tendo um lugar entre eles, a gente é, acaba compartilhando, eles acabam aprendendo com toda essa nossa experiência, e daí vai caber a nós, né? Daí é a nossa vez de perdão, como dizer, vai ser a nossa vez de ajudar, enfim, de cooperar. Ajá. Então, assim, então, chegando nesse ponto, a gente já sabe por que qual que é a função da semente estelar. Então, ela vem, ela desce, e ela vai se desenvolvendo e evoluindo, e daí, então, é todo um processo. Ela chega lá e compartilha, eles aprendem, e a gente também colabora com eles. Ahora voy a dar algunos consejitos. Me voy a dirigir a las semillas estelares, a esos líos, a esas confusiones multidimensionales. Uhum. Agora, eu vou dar alguns conselhinhos, enfim, vou me dirigir, porque há essas confusões, há essas, né, essas confusões sobre as sementes estelares. Esto le puede pasar a cualquier persona, sobre todo si se está trabajando mucho a nivel personal, pero sí es verdad que las semillas estelares les pasa esto desde pequeñas, desde que vienen. Uhum. Isso pode passar a todas as pessoas que estão trabalhando, né, com a semente estelar, enfim, então, estão buscando isso, mas isso passa isso acontece desde pequena para essas pessoas, desde pequenas. Vamos a hablar de adaptación forzosa. ¿Por qué? Porque la 3D duele. ¿Por qué? Uhum. Vamos falar de uma adaptação forçada, porque a terceira dimensão dói, né? Ela dói. Por que ela dói, né? Nuestra conciencia pasa mucho tiempo en planos superiores. Cuando vuelves a la realidad es un choque y tienes que recolocarte. Uhum. A nossa consciência passa muito tempo né? Perdão, poderias repetir, Sí, repeti-lo? nuestra conciencia pasa mucho tiempo en planos o incluso dimensiones más elevadas. Cuando regresa a nuestra realidad es un choque. Uhum. A nossa consciência passa em planos, em dimensões bastante elevadas, e quando nós regressamos, daí é um choque, né? Cuanto más nos elevamos, menos densidad, menos fisicalidad. Esto genera roce. Ahora pongo un ejemplo. Quanto mais nos elevamos, é menos corporeidade, menos materialidade, né? E isso gera é, uma Tensión. outra, gera tensão, gera atrito. Para entenderlo, imagina que tú respiras y te alimentas de la cuarta o de la quinta dimensión, pero caminas y duermes en tercera dimensión. Uhum. Então, para entender, imagina que você né, entenda que você se alimenta, que você pensa, que você vive na quarta e na quinta dimensão, mas você caminha, você está aqui na terceira dimensão. Difícil. Eso genera tensión, eso genera dificultad, pero hay más. Recordemos que las semillas estelares vienen ¿a qué? A rechazar lo que ya no sirve de la sociedad. Y eso genera rechazo. Uhum. Então já é difícil essa experiência
né, de estar um pouco lá, um pouco aqui, enfim, né, é complicado, mas além do mais, já que as sementes estelares vêm aqui para, né, para rechaçar as ideias ultrapassadas, né, conceitos que não servem mais, então isso gera rechaço, né, gera rechaço por parte dos outros. Sí, podemos encontrar mucha afinidad, pero normalmente, lo voy a decir así, como antes he dicho, la expresión meter el dedo en la llaga, es porque no nos frenamos. Cuando vemos algo que no, que consideramos que ya no sirve, que es limitante, vamos a ir a romper con ello, aunque moleste. Y ese rechazo al final afecta también. Así que ahora voy a dar un consejo importante aquí. Uhum. Então, assim, quando nós percebemos, então, nós estamos nesse mundo, percebemos que alguma coisa nós estamos aqui justamente para destruir essas crenças limitantes, esses conceitos, enfim, e estamos aqui para colocar o dedo na ferida, né? Então, daí o conselho é esse, a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Temos pessoas com afinidade, temos afinidades, né, com outras, encontramos pessoas com as mesmas afinidades, mas a gente acaba incomodando de alguma maneira, né? Então daí o conselho é, El consejo es pies a tierra, sobre todo. ¿Por qué? Porque nuestros chakras superiores están constantemente conectados, tenemos mucha facilidad para conectar. uhum. Então o conselho é sempre o pé no chão, pé na terra, porque os nossos chakras superiores têm muita facilidade para conectar, enfim, mas Los chakras terrenales, como cuesta, estamos constantemente necesitamos estar constantemente enraizándonos. uhum. Então por isso os pés no chão, os pés na terra, porque custa para nós, então nós temos que estar constantemente aterrando-nos, enraizando-nos, então sempre o pé no chão para ficar bem enraizado aqui também. Recordemos que el chakra raíz, precisamente el primer chakra, es el que nos aporta seguridad. Uhum. Necesitamos sentirnos seguros y necesitamos también recordar que ahora somos terrícolas y que también tenemos que estar conectados a ese mundo al que decidimos venir. Uhum. Vamos recordar que que o chakra básico, perdão, ajudar-me, por Chakra, favor. el primero. Es que no É, sé cómo se dice en otros idiomas. creio que é básico, não sei, Muladhara? Sí, el rojo. Sim, sim, aham. Então, o chakra básico, né, ele nos traz segurança, nos traz, né, ele tem que estar bem conectado. Nesse momento nós somos terráqueos, né, e nós estamos como terráqueos e devemos nos sentir seguros, né, então por isso temos que estar bem aterrados, bem firmes, bem seguros, porque nós estamos nesse mundo também. Então, por isso a importância de estar bem conectado à terra, esse chakra bem aterrado. Bien, ¿qué pasa con la cuarta dimensión en las semillas? ¿No os ha pasado alguna vez que habéis recordado el futuro? Uhum. O que que acontece com a quarta dimensão nas sementes, né, nas sementes estelares? Se por acaso vocês já perceberam, vocês conseguiram ver o futuro, alguma coisa assim, em relação ao futuro? Bueno, esto pasa, como hemos visto, nuestra conciencia puede pasar tiempo en otras dimensiones. La cuarta dimensión es la dimensión del tiempo y del espacio. Uhum. A quarta dimensão é a dimensão do tempo e do espaço, e a nossa consciência pode passar momentos, tempos lá. Então, daí a gente fica com a consciência na quarta dimensão, então tem esse acesso a tempo, espaço, enfim. Então, por isso o futuro. Sí que es cierto que podría ser un poco como un tesseracto. Entonces, el tiempo no es lineal realmente, como a mí se me explicó en su momento. Son momentos, es una aglomeración de momentos sucediéndose.
Y si tú estuvieras ahí, solo tienes que ir al espacio y al momento que quieres viajar en el tiempo. Uhum. Então, como o ser explicou a ela, assim, me explicou, em primeira pessoa, a quarta dimensão não é linear, né? O tempo não é linear. São momentos se sucedendo, mas tudo ao mesmo tempo, enfim. Então, se você quer viajar para viajar do espaço, no tempo, então é só você ir para esse momento. Por eso, muchas personas pueden decir o experimentar, no sé dónde estoy, pero cuando esto pasa es más bien un no sé cuándo estoy. Y eso genera mucha confusión. Uhum. O que pode acontecer da pessoa estar ali e de repente ela se perceber assim, não sei onde estou. E daí ela acaba, na verdade, a pergunta não é onde estou, é quando estou. É isso que gera confusão, né? Por causa do tempo e espaço. Então, eu não sei quando estou. Ahora voy un poquito más allá, cuando nuestra conciencia visita la quinta dimensión, cuando podemos adquirir esa mediumnidad. La sexta dimensión, cuando canalizamos. Ahora os explico la diferencia para mí. Uhum. Agora, eu vou mais além, enfim. Então, quando viajamos, nossa consciência viaja até a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela tem a ver com, perdão, a quinta dimensão tem a ver Mediunidad. com mediunidade e a sexta dimensão com canalização. La diferencia que hago yo como canal que me considero. Mediunidad es poder percibir, ¿no? Puedes percibir, puedes ver, oír, escuchar, perdón, oler tal vez, a saber, toda esa información. Uhum. Então, qual que é a diferença para mim? A mediunidade, então, tem a ver com ver, com ouvir, com sentir, talvez sentir cheiros, enfim, né? Perceber, né? Perceber as coisas. Ser canal también, pero cuando se es canal, cuando canalizas, tú eres el canal. Toda la información pasa por y a través de ti. Uhum. E canalizar, então, é ser o canal, né, também tem essas experiências, mas principalmente toda a informação passa e é você e passa por você, né? Passa por. Esto significa sentirlo como tuyo. Y aquí vamos a irnos ya a la séptima dimensión. Uhum. Então, essa canalização significa sentir como seu, né? Como seu essa experiência. E daí vamos então agora vamos falar sobre a sétima dimensão. Cuando nuestra conciencia pasa tiempo en la séptima dimensión y es cuando empiezas a preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo es mío? ¿Es tuyo? ¿Es nosotros? ¿De dónde viene? Uhum. Quando a consciência passa o tempo na sétima dimensão, daí você começa de se perguntar, isso é meu? Isso é seu? Isso é nosso? De onde que vem isso? De onde que vem? De quem que é isso? Y estoy hablando de sentir la emoción o el dolor, incluso, o la euforia o la pena, no importa. Lo sientes como tuyo y te confunde porque no, no sabes de dónde viene, pero de alguna manera sabes que tuyo no es, no lo ubicas. ¿Por qué ocurre esto? Uhum. Então, quando você fala disso, eu falo de sentir, seja dor, alegria, euforia, enfim, todos esses sentimentos, mas você sente que não é que teu mesmo não é. Está ali, mas você não consegue localizar, né, de onde que vem, de onde que se é teu. Você sente que não é teu, mas você está sentindo isso, né? Bueno, yo sé que ahora tal vez algunas personas se me tiran al cuello porque sé que está muy definido desde hace muchísimo el concepto de llama gemela. Pero yo ahora os voy a explicar lo que yo he podido experimentar. Uhum. Bom, nesse momento eu sei que muita gente vai me pular no pescoço, né? Vai, enfim, mas criticar, mas com relação às almas gêmeas, agora eu vou explicar
o conceito das almas gêmeas? Bueno, hay gente que dice que no todos tenemos llamas gemelas, hay gente que cree que la llama gemela es tu pareja ideal. Yo voy a deciros que, según mi experiencia y lo que yo he podido trabajar y lo que yo he podido conocer, llamas tenemos varias. Uhum. Com relação às almas gêmeas, tem gente que acha que não temos, tem gente que acha que temos sim, que é o par ideal da gente, enfim, mas eu vou dizer que nós temos várias almas gêmeas. Estoy hablando de, vamos a llamarlo así, familia yámica. Perdón, Cosmos, Cosmos, Cosmos es mi perro y estaba roncando. Os pido disculpas. Nossa, Cosmos é o cachorro dela e está roncando. Nossa, é malo, cara. Imagínate. Bien, gracias. Me preocupaba. Creo que todos que estamos aqui, a nós outros nos gustam mascotas. Que todos temos, não? Todos Acho que tenemos, sí, seguro. a maioria que está no grupo aqui tem animais de estimação, enfim, isso é bonitinho, viu? Uhum. Perdão, em relação a las almas gemelas. Sí. Yo lo llamo familia yámica o familia álmica. Y sí, es posible sentir a distancia lo que está sintiendo alguien de tu propia familia álmica, esté en tu misma dimensión o en otra. Así que sí, esas confusiones vienen de ahí. Uhum. Então, existem essas confusões aí, porque sim, é possível ter várias almas gêmeas, né, que são chamadas, é uma família yálmica, né, é uma família de almas, e é possível a gente sentir na mesma dimensão, ou de dimensões diferentes, experimentar os mesmos sentimentos, enfim, o que elas sentem, a gente também pode sentir. E a confusão é essa, né, talvez pela diversidade, pela multiplicidade. Y bueno, para ir un poquito ya terminando, quería, ya que estamos en el Congreso de Arturianos, ¿por qué no vamos a hablar un poquito de cómo son las semillas arturianas? Uhum. E já ir encaminhando de alguma maneira para o final, enfim, e terminando, já que estamos no Congresso Arturiano, então vamos falar as características das sementes estelares arturianas. Bueno, son muy, muy mentales, con personalidad fuerte y carácter muy marcado. Uhum. Tem personalidade marcante, são bastante caráter forte, né? São bastante mentais. Se sienten muy atraídas por ciertas conciencias, por ejemplo, la conciencia equina, la conciencia cetácea, la conciencia arturiana, por supuesto. Uhum. Eu lhe pediria que explicaras um pouquinho mais sobre essas cetácea e, em Bien, outras sí. palavras. Y se me olvidó también intraterrena. Campos de conciencia. Si tú quieres conectar con un patrón energético, sería ese campo de conciencia, con la conciencia en sí, tal vez el inconsciente colectivo de esa frecuencia. Por ejemplo, todos los terrícolas tenemos la conciencia de Gaia, otros podrían conectar con esa conciencia. Uhum. La conciencia cetácea son la energía, las memorias, la sabiduría de las ballenas, de los delfines. Uhum. Então, assim, essas almas gêmeas, essas almas sementes estelares arturianas, elas têm muito forte em si a consciência cetácea, consciência equina, dijiste equina? Sí, Então, conseguem ter esse contato, assim, com esse inconsciente, né, com esse padrão, enfim, dessas criaturas. son capaces las semillas arturianas son capaces de crear proyectos de la nada porque tienen una imaginación virtuosa e inagotable, pero no solo los crean, sino que los llevan a cabo y los mantienen. Uhum. As sementes estelares arturianas, elas têm, podem criar projetos do nada, porque elas têm uma imaginação muito,
muito forte, muito fértil, muito avançada, e podem criar, criar e manter também, conseguem manter um projeto. Si se bloquean, exageran o tienden a exagerar o el humor o la ira, es decir, tienen cierta tendencia al drama y cuando se bloquean son bastante explosivas. Pero eso no significa que sean dotadas de una gran sensibilidad. E quando elas se bloqueiam, quando elas né, se bloqueiam, elas acabam exagerando né, são dramáticas, são explosivas, né, elas têm na ira também, elas são, mas assim, não significa que elas são tão sensíveis assim. Muy sensibles. Y esto es común en todas las semillas, pero sobre todo las arturianas son las que más... bueno, vamos a ver, si se les limita, echan el vuelo. No soportan sentirse atrapadas, ningún tipo de semilla. Sentirse atrapada, sentirse limitada. Si sentimos que nos cortan las alas, salimos corriendo. Y las semillas arturianas no piden permiso, no tienen miramientos. Cortan de raíz y se van. E então as sementes arcturianas, todas elas, quando elas se sentem limitadas, presas, né? Presas seria a palavra, amarradas, né, cortadas, podadas, né? Quando elas se sentem podadas, elas acabam cortando os laços e, enfim, e se libertando, indo embora, chutando o balde, talvez seja a palavra, né, em português, elas acabam assim, elas acabam indo mesmo acabam voando, acabam indo embora. Mas as sementes estelares arturianas, principalmente. Que Son não muy suportam. buenas. Perdón. Perdão. Sigue. Son muy buenas comunicadoras, son muy buenas conversantes y tienen una energía potente. São muito boas comunicadoras, muito comunicativas, conversam bastante, são muito boas de diálogo e têm uma energia muito potente. Necesitan sentir continuamente movimiento, acción. Elas precisam estar continuamente em movimento, em ação, sempre estar fazendo alguma coisa. Pero ¿cuál es su función aquí en Gaia? Ya hemos visto que todas las semillas compartimos esa misión principal, pero las semillas arturianas especialmente son un puente entre lo espiritual y lo terrenal. Vienen a enseñarnos que no tiene que estar separado, que solo cogidos de la mano es como se avanza. E então, todas as sementes estelares têm uma missão na Terra, enfim, que é para fazer a evolução e tal, mas qual é a função também né, principal das sementes estelares arturianas? É mostrar que não existe separação entre o espiritual e o terreno e o corporal. É mostrar que juntos com as mãos dadas, enfim, que se caminha. Y también sanan memorias y conciencias. Por eso se sienten tan atraídas por otras conciencias. E elas também curam memórias e consciências, por isso que elas são tão atraídas pelas memórias e pelas consciências. Entonces, ahora quiero dar algunos consejos de nuestros hermanos arturianos para las semillas estelares. Agora eu quero dar alguns conselhos dos nossos irmãos arturianos para as sementes estelares. Bien, muy, muy, muy importante aprender a soltar, aprender a proyectar no solo hacia adentro, también hacia afuera, a fluir. É muito importante soltar, fluir, né? Se projetar não só para dentro, mas também para fora, né? Fluir. Paciencia y flexibilidad con el propio ser. Porque si nos autoexigimos demasiado, nos bloqueamos. Paciência, enfim, para si mesmo, né? Porque se nós exigimos, se nos cobramos demais, nós acabamos nos bloqueando. Aconsejan paciencia con la propia mente
mucho autoestudio para poder comprender la propia mente y dominarla. Uhum. Paciência com a própria mente, muito autoestudo para compreender a sua mente e dominar a própria mente. Trabajar para esto, trabajar el campo emocional, integrar estos procesos, liberar bloqueos, y aquí puede ayudar mucho el tótem ballena. Perdão, esse é ballena, eso Whale, en inglés es whale. essa, perdão, algum tipo a ver, de animal? Sí. Já vou ir a consultar já Em, ballena. Me huyó la palabra. Ya lo sabremos. Ballena. A ver, es mm, que algunos animales todavía no tengo conocimiento no, de. en inglés se dice whale, Perdón, ballena. Sí, ballena. ballena. Ajá. Repítelo ahora porque yo sé cómo decirlo en portugués. Solo me gustaría. Sí, El tótem ballena les ayuda mucho. sí, sí, para trabajar el campo emocional Ujú, y poder integrar esos procesos y liberar bloqueos, trabajar con el tótem ballena ayuda mucho aquí. uhum. Então, para liberar os bloqueios emocionais, para autoconhecimento, enfim, para melhorar esse aspecto emocional, é, os irmãos arcturianos aconselham trabalhar com o totem baleia. Baleia, oh, ok. Sí, es que me estaba acostumbrado a oír ballena, o de hermanos argentinos o ballena, y no me ocurrió, perdóname, no me No, ocurrió. Ujú, gracias. no se me Y ocurrió. muy, muy importante mantenernos enraizados. Tenemos mucha facilidad para conectar, pero nos recuerdan que decidimos venir aquí y también tenemos que estar en conexión con la tierra. Uhum. E é muito importante também nos enraizarmos sempre, porque, né, vamos nos lembrar que nós, enfim, firmamos o pacto de vir aqui, de estar aqui. Então, como estamos aqui, temos que estar bem conectados, bem firmes à Terra. Nos recuerdan que antes de unirse, los polos opuestos se extreman. Eso significa que vamos por buen camino. Es el panorama que tenemos ahora en la actualidad. Uhum. Eles nos lembram que os polos opostos, antes de unir-se, eles se distanciam, se extremam. Então, isso nos mostra um bom caminho que temos na atualidade. Nos recuerdan también que somos muchas, que no estamos solas, hay muchísima gente trabajando en ello. Uhum. Nos lembram que somos muitos, que há muita gente, não estamos sozinhos, há muita gente trabalhando nisso. Y quieren que sepamos, esto me lo recalcaron mucho, más conciencia, más sensibilidad y más conexión es igual a más comunidad, que es Uhum. hacia donde todos vamos. Então eles enfatizaram bastante que mais consciência, mais, Sensibilidad mais sensibilidade y más conexión. e mais conexão é que faz disso, nos faz fortes, nos faz a comunidade. É assim? Ahí, ese es el camino. Sim, esse é o caminho. Uhum. Bueno, solo para terminar, ya termino, me gustaría comentar que próximamente en mis redes voy a estar compartiendo fecha para un taller precisamente para semillas estelares, en el que una de las actividades, perdón, Não, podes. Ela está já para terminando, ela está dizendo que, enfim, em breve ela estará compartilhando nas redes sociais dela, estarei compartilhando nas redes sociais datas para oficinas sobre sementes estelares. es para precisamente semillas estelares. Una de las actividades que quiero proponer es
poder conectar con la guardería de estrella en la que pactaste y dar herramientas para poder equilibrarse, centrarse y recordar el propio propósito. Uhum. Então, essa oficina será para as sementes estelares. E um dos objetivos é ensinar, dar ferramentas, né, dar subsídios para conectar-se a essas creches estelares, essas guarderías lá onde foi feito o pacto, né, para a pessoa voltar lá e, enfim, e conectar-se com, perdão, volver a las guarderías, conectar-se. Al propósito que se pactó venir a hacer como semilla. Uhum. E conectar-se ao propósito do pacto que foi feito, porque que pacto que eu fiz, por que eu vim para cá. Né? Y eso sería todo lo que os he venido a compartir. Me podéis encontrar como Susurro Astral en Instagram y en YouTube. Uhum. Isso é tudo que eu tinha para compartilhar. Vocês podem me encontrar como Sussurro, né? Lembrando que em espanhol não são dois S's, é Sussurro, S-U-S-U-R-R-O, né? Sussurro Astral, no Instagram e no Facebook. É isso? Muchísimas gracias. No YouTube. No YouTube, perdão. Perdón, sí, en YouTube, perdón. También. Yo la encontré en el Face, por eso me ocurrió ahora decirlo. Muchas gracias, Luis, por interpretarme. Imagínate, perdón si algo no nos salió como, no sé, creo que fue yo le agradezco por la honra de tener esa oportunidad de conocerla, ¿no? A ti. De entablar contigo. Boa noite. Muchísimas, muchísimas gracias por cederme este espacio, por permitirme conoceros y poder compartir. Espero de verdad que haya servido o inspirado. Boa noite. Então, a Aurora agradece, enfim, ao espaço, para que, né, que seja a oportunidade de compartilhar, enfim, e ela espera que possa inspirar-nos. Da minha parte, boa noite, foi muito bom ter tido essa experiência, esse contato com vocês, né, com essas pessoas tão, enfim, conectadas e tal. Meu agradecimento, eu só tenho a agradecer mesmo. Também, Luiz, obrigado. Viu?